Bom, então vamos continuar onde a gente parou, né? No capítulo de transformações lineares, tá? Na aula passada, a gente parou em dimensão, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente tirou uma definição lá de dimensões. E a definição é a seguinte, tá? Se eu tiver um espaço vetorial, vamos imaginar que esse aqui sendo um espaço vetorial, e essa dimensão do espaço vetorial desse aqui é finita, tá? E tiver essa transformação e for uma transformação linear, então a dimensão desse espaço vetorial, aliás, a dimensão do núcleo, né, da transformação, mais a dimensão da imagem da transformação, tá? Vai dar a dimensão desse espaço vetorial aqui, tá? Se eu pegar essas duas, somar a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, eu vou ter a dimensão do espaço vetorial antes da transformação, tá? Esse teorema foi discutido lá na aula passada e a gente fez um problema resolvido dele, tá? Aí eu falei para vocês, olha, tem outros problemas resolvidos, né? E para vocês olharem lá no livro, ok? Só que dessa proposição inicial, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, a dimensão do espaço vetorial antes da transformação, basta somar a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem, né? Da transformação. Advindo desse pensamento, a gente tem dois outros pensamentos, tá? Que a gente chama aqui de corolários. O que são os corolários? São resultados que vêm de outros resultados, né? Basicamente é isso, tá? Se vocês quiserem copiar isso aí, é interessante, porque tudo que tiver matemática daqui para frente tem a menção ou de axiomas, que vocês. Eu já falei para vocês o que era axioma, vocês ainda lembram o que são os axiomas, São tipo as pessoal? propriedades? Oi? São tipo as propriedades de uma matriz? Eu não estou te ouvindo direito. É o que da propriedade? Tipo as propriedades. Vou utilizar para soma, para multiplicação. Não. Os axiomas são verdades, que são bem evidentes, tá? Não vou dizer que são hipóteses, tá? São verdades evidentes que não precisam ser demonstradas, tá? Aí, por exemplo, lá no começo, quando a gente viu o espaço vetorial, eu mostrei para vocês 8 axiomas, 4 da soma e 4 da multiplicação pelo escalar, tá? Ali a gente provou só para efeito didático, mas eles são óbvios, tá? Questão de elemento neutro, propriedade associativa, tá? Agora eu entendi porque que tu falou propriedade, tá? Aquilo ali ele é bem óbvio, tá? Mas não quer dizer que sejam todas as propriedades, como tu falou, tá? São coisas óbvias que não precisam ser demonstradas. Esses são os axiomas, tá? Essas essas palavrinhas, tá? Elas vão estar nos livros que tem matemática, corolário, axioma. Quando tiver axioma, você vai lembrar, não precisa de demonstração. Quando tiver corolário, você vai ver que essas deduções que vêm a seguir, ela já veio de uma dedução anterior, ok? É um resultado que a gente está tirando, né? Nesse caso aqui, a gente tem dois resultados que a gente tira daquele resultado anterior, tá? Que resultados são esses para nós? Primeiro, é que se eu tiver uma transformação de V em W
e essa transformação for uma transformação linear, tá? E a dimensão de V foi igual à dimensão de W, então essa transformação ela é injetora se e somente se ela for sobrejetora, tá? E aí eu preciso que vocês lembrem de quando é que a função é injetora e quando é que é sobrejetora, tá? Vocês ainda lembram disso? Sim. Tá? Para ser sobrejetora, eu não vou ter elementos pendentes aqui na imagem, tá? Todos os elementos que estão aqui na imagem, eles são transformações de elementos lá do domínio, tá? Então, não vou ter elementos sobrando aqui. Se ela for sobrejetora, ela com certeza vai ser injetora, tá? Porque na injeção eu posso até ter elementos sobrando, mas a regra da injeção é que cada elemento daqui tem um único elemento aqui, né? Certo? Sim. Tá? Então eu posso até ter elementos sobrando, mas quando ela é sobrejetora, com certeza ela vai ser injetora, beleza? Nesse caso aqui, se T é injetora, o núcleo dela vai ser zero. Essa foi a primeira propriedade que a gente já tratou lá anteriormente, tá? No caso do teorema da dimensão, eu não vou ter elementos sobrando lá. Lembra que eu acabei de falar para vocês? O teorema anterior, esses corolários aqui vêm desse teorema anterior, tá? Do teorema da dimensão. O que foi que eu falei para vocês? Que a dimensão do espaço vetorial antes de ser transformado é a dimensão da imagem na transformação mais a dimensão de quem? Do núcleo, né? Do núcleo. A dimensão do núcleo aqui é zero, né? Tá? A dimensão é zero, então zero mais a dimensão da imagem vai ser a dimensão do espaço vetorial antes da transformação, tá? Outra coisa, a dimensão da imagem vai ser igual à dimensão do espaço vetorial depois da transformação. Essa aqui é que a gente chama de hipótese, tá? Hipótese é aquilo que a gente levanta, né? Deduz, mas que daí a gente precisa provar, certo? Então, a hipótese que eu tenho aqui é que a dimensão da imagem, tá? Então, a imagem é esse conjuntinho aqui que tem esses três fulaninhos aqui no meu exemplo, e essa dimensão vai ser a mesma dimensão do espaço vetorial W. Eu coloquei aqui x, y, mas aqui é v e w, tá? Coloquei x, y porque para vocês lembrarem mais perfeitamente, né? Tá? Tá? Então, vamos lá. A imagem de T é W, tá? Porque, como eu falei, não tem sobra. Se tiver para ser sobrejetora, não tem sobra. Se eu estou dizendo que ela é sobrejetora, não tem elemento sobrando aqui. Se não tem elemento sobrando aqui, a imagem vai ser igual ao contradomínio, ok? Todo mundo está entendendo? Sim. Tá. A outra coisa que a gente tira aqui, T é sobrejetor, ou seja, não tem elementos sobrando aqui, tá? Do mesmo jeito, que a gente chama reciprocamente, né? Se T é sobrejetora, tá? Nossa primeira dedução é que era injetora, né? Agora a gente vai colocar para o caso de T ser sobrejetora. Sobrejetora não sobra elementinhos aqui. Então, se T é sobrejetora, a gente tem que a imagem de T vai ser W, isso aí é óbvio, porque não sobra elementos aqui, tá? A dimensão da imagem vai ser igual à dimensão de W. Vocês lembram? Dimensão, a base, né? O número de vetores que tem na base, tá? Vai ser o número da dimensão, ok? Então, se eu quiser saber a dimensão aqui, basta eu contar quantos vetores eu tenho na base, tá? Então, se aqui eu tenho na base, vamos dizer que essa daqui seja a base, né? A imagem seja a base, conjunto da imagem. Tem 3 vetores, por exemplo, tá?
E como a função é sobrejetora, não vai ter nenhum vetor sobrando aqui na minha base, tá? Então, se tem 3 na imagem, vai ter 3 em W, no contradomínio, tá? Então, a dimensão da imagem vai ser igual à dimensão do contradomínio, de W, ok? A dimensão de T, da imagem de T, da transformação, é igual à dimensão de W. Daí, agora, a gente puxa o seguinte, olha, se não tem elemento nenhum sobrando aqui, tá? E para ser função, cada elemento daqui tem que estar ligado com pelo menos um daqui, né? Não pode sobrar aqui, tá? Então, a dimensão da imagem de T tem que ser igual à dimensão de V. Essa aqui é a nossa hipótese que precisa ser provada, tá? Outra coisa, a dimensão do núcleo é zero. Aí a gente tem o teorema da dimensão, né? Que só não sobra nada aqui. E o núcleo é zero, tá? Outra coisa é, pela propriedade que a gente já viu, T é injetora. Cada elemento daqui tem um elemento daqui. Beleza? E, por ser sobrejetora, não sobra nenhum elemento aqui. Tá? Bom, coisas que vocês têm que saber é o seguinte. Eu tenho o espaço vetorial antes da transformação. Tá? Essas retinhas aqui, essas linhas, representam a transformação. E o espaço vetorial W é depois dessa transformação, tá? Essas retas aqui, a transformação, ela é dada por uma lei de transformação. Vocês lembram quem são as leis de transformação? São as expressões que estão em X, Y. Oi, eu não estou ouvindo. São as expressões que estão na coordenada. X, Y, Z. Sim. 2x. A lei de transformação é como se fosse uma receita de como deve ser o espaço vetorial, tá? Por exemplo, tem as coordenadas e aí você vai dizer não só x, y, z, por exemplo, tá? Pode ser 2x mais y menos z, e aí essa transformação aqui vai ditar uma receita para vocês de como vão ser as coordenadas, ok? Normalmente essa receita tem a ver com o antes da transformação, tá? Então, se antes da transformação eu tiver, por exemplo, o R2, que é x e y, depois da transformação eu vou ter uma receita dizendo como vai ser a primeira coordenada e como vai ser a segunda coordenada em função de x e y. Por isso que a transformação é vista como função, tá bom? Então, o primeiro corolário que a gente tira aqui é que numa transformação linear, quando as dimensões de antes da transformação for igual à dimensão de depois da transformação, é que T é injetora, tá? É injetora ou sobrejetora, tá? Pode ser uma ou outra. Bom, se ela for as duas, então T é bijetora, né? Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Esse aqui é uma das deduções que a gente tira lá do teorema da dimensão. A outra é essa aqui, tá? Se as duas dimensões são iguais, de antes da transformação, e já é um corolário que a gente tira lá do anterior, daqui, ó. Tá? Deduções que a gente tira do anterior. Se a dimensão de V for igual à dimensão de W, dimensão do espaço vetorial antes da transformação, igual à dimensão do espaço vetorial depois da transformação, e T, a transformação é injetora, então, se T, essa transformação, é uma transformação de base em base, tá? Por quê? Porque daí tu vai imaginar, olha, eu tenho um subespaço, né, B de V que tem vetores de V1 até Vn, e esse subespaço é base de V, tá? Se ele é base, então o número de vetores aqui dentro vai ditar qual é a dimensão do espaço vetorial antes da transformação, tá? Bom, aí, então, advindo dessa base aqui, eu vou ter uma transformação da base. A transformação da base vai ser a transformação de cada vetorzinho que tem aqui dentro. Ó. Então, transformação de V1, transformação de V2, de Vn, chegar em Vn, tá? E essa transformação da base lá de V, diante da transformação, também é uma base de W, tá? Isso aqui advém só do seguinte
da seguinte composição. Olha, se a dimensão diante da transformação é igual à dimensão de depois da transformação, então quer dizer que quando eu fizer essa transformação, não vão sobrar elementos lá aqui no espaço depois da transformação. A quantidade de elementos daqui na base vai ser igual à quantidade de elementos aqui, que também vai ser base, tá? Sendo iguais, as dimensões são iguais, tá? Bom, se eu estou sabendo que as dimensões são iguais, basta provar, então, para isso aqui, para essa transformação de B ser base, basta eu dizer que é LI. Por quê? Se as dimensões são iguais, a gente está dizendo, é óbvio que esses vetores aqui, ó, transformação, vai gerar o W. Então, se gera, para ser base, basta eu, então, dizer, olha, está gerando, agora eu só preciso dizer, mostrar que se é linearmente independente, tá? Como é que eu faço essa demonstração? Eu faço a demonstração com o seguinte: coloco a combinação linear e igualo a zero. Vocês lembram como faz demonstração para saber se é LI? Aham. Igual a zero, né? Sim. Tá. Aí eu fiz aqui, ó. A1 TV1, né? Combinação linear, que eu estou trabalhando aqui com os vetores depois da transformação, tá? A2 TV2 até o AN TVN, tá? Então, A1 vetor 1 transformado, A2 vetor 2 transformado, até o AN vetor N transformado é igual a zero, tá? Mas nas propriedades anteriores, vocês viram que essa soma aqui é a mesma coisa que eu pegar a combinação linear dos vetores e transformar depois, tá? Combino primeiro os vetores com os coeficientes e depois transformo. Dá na mesma que eu pegar os vetores transformados e combinar, tá? Então, eu fiz isso aqui, igualei a zero. Como T é injetora, a transformação é injetora, a gente vê que se eu pegar esse pedacinho aqui de dentro, ó, isso aqui vai ser igual a zero. Bom, esse aqui é a combinação linear dos vetores da base. Daqui de cima, a gente já sabe que B é base, tá? Se B é base, então B é LI. Concordam comigo? Sim. Se B é LI, então A1, A2, A3, até chegar em AN, só tem um único resultado. Só tem a solução trivial, que é o 0, 0, 0, né? No nosso caso aqui, A1, A2, A3 é 0, tá bom? Então, partindo daqui, se A1, A2, AN é 0, então TB também é uma base de W. Por quê? Porque daí vai ser LI também. Por que vai ser LI? A prova que você tinha que tirar era só que A1, A2, até chegar em AN, era 0. E a gente chegou aqui através dessa base de B. Tá? Então, por isso eu digo, olha, com toda certeza a transformação da base é LI também. Tá? Só porque a base é LI. Né? Todo mundo entendeu? Sim. Então, logo, a transformação da base é também uma base de W. Tá? E aí ela faz aquelas duas condiçõezinhas que a gente tem, né? Bom, depois disso, lá no livro, tem o isomorfismo. Isomorfismo é chovendo molhado. Então, eu acho que nem vou cobrar aquilo lá na prova, tá bom? A próxima coisa que a gente deve falar é sobre, que é a mais importante, é a matriz de uma transformação linear. Tá? Tá lá na página 181 do livro, 31 do arquivo. Ok? O que é a matriz de uma transformação linear? Olha, se eu tiver uma transformação de V, do espaço vetorial V para o espaço vetorial W, tá? E essa transformação for uma transformação linear, e eu tiver um conjunto A, que é uma base do espaço antes da transformação, e o conjunto B, uma base do espaço depois da transformação, e aí a gente vai colocar um exemplo aqui, tá? Vamos simplificar, porque daí, se a gente trabalhar com infinito, vai ser meio chatinho ficar provando, né? Mas, segundo o livro, fala o seguinte:
Se a gente pode fazer assim, colocando um exemplo do espaço vetorial V ter a dimensão 2 e do espaço vetorial W ter a dimensão 3, tá? Isso aqui é só um exemplo. Não quer dizer que vai ser para todos, tá? Mas para efeito de prova, eu vou considerar esses dois aqui. Antes da transformação ter duas coordenadas, depois da transformação ter três coordenadas, tá? Bom, e aí a gente diz, olha, A vai ter dois vetores, né? Porque A é base diante da transformação, e B vai ter três vetores. E B vai ser base de depois da transformação, tá? Bom, a gente coloca esses exemplos, então a gente vai ter que ter o seguinte, vai ter que ter um V que pertença ao espaço vetorial antes da transformação, tal que esse V seja a combinação linear dos dois vetores da base aqui, correto? Tá? Esse vetor V aqui, a gente vai chamar ele de VA, e ele pode ser apresentado como esses dois coeficientes aqui, x1 e x2, ok? Até aí, tudo bem? Certo. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse V aqui, ó. Olha, quando eu uso a transformação, eu vou transformar duas coordenadas, ou dois vetores, em três vetores, né? Tem dois vetores aqui e aqui tem três vetores. Então, quando eu transformo o V, nada mais estou fazendo do que fazer uma combinação linear com esses três vetores aqui, ó, tá? Antes a combinação linear era com os dois vetores. Por quê? Porque a dimensão de antes da transformação era 2, tá? Agora vai ser de três vetores, porque a dimensão de depois da transformação vai ser três vetores, ok? Essa transformação de V, eu posso dizer assim, ó, transformação de V da base B, né? Base de depois da transformação. Vai ser e os coeficientes y1, y2 e y3. Tá aqui, ó. Essa equação aqui eu vou chamar de 1, beleza? Certo. Estão acompanhando? Professora, essa transformação aí de V com três componentes já é depois dele ter sido transformado, certo? Isso. Tá, tá bom. Eu transformo o V que tem 2 para 3, né? De 2 para 3, tá? Bom, TV, olha lá. Aqui dentro é V, né? Tá? Sim, Mas quem é V? É x1v1, x2v2. Tá aqui, ó. No lugar de V, eu vou colocar x1v1, x2v2. Posso fazer isso? sim. Posso, né? Tá? Aí, uma das propriedades de anteriormente que a gente já tá careca de saber é o seguinte: tanto faz eu combinar linearmente primeiro, depois transformar, quanto eu transformar os vetores primeiro e depois fazer a combinação linear. Não é isso? Tanto Aham. faz a ordem que dá na mesma coisa, elas são iguais, tá bom? Então, o que foi que ele fez aqui? Ele fez a mesma coisa. Ó. Ele transformou depois de fazer a combinação linear, tá? E aí ele igualou os vetores transformados depois feito a combinação linear, ok? Essa equação aqui ele chamou de 2, beleza? Tá. Agora eu preciso saber quem é TV1 e quem é a transformação do vetor 1, tá aqui, e quem é a transformação do vetor 2. Bom, olha, transformação do vetor 1, vocês têm que ver. Vetor 1 tá aqui, ó, no espaço vetorial antes da transformação, tá? Se eu escrever TV1, eu vou transformar em quantas coordenadas? Três coordenadas. Em três, com três vetores, né? Combinação linear desses três vetores aqui, tá? Então, ele colocou o nome aqui dessa combinação linear, os coeficientes de uma matriz, tá? Que é essa coluninha aqui, ó, da matriz, ok? Estão pegando aí? Todo mundo está Sim. entendendo? Tá? Então, a primeira coluna é a transformação de V1. E a segunda coluna, a transformação de V2. Tá? Então, o coeficiente A11 para W1 é esse aqui, ó, o primeiro, a primeira linha. Tá? O A21 é o segundo da segunda linha, né? O segundo elemento, primeiro elemento da segunda linha. Tá? E o A31, o primeiro elemento da terceira linha, ok? Tá?
Realmente, depois de transformar o V que está lá na dimensão 2, ele vai ser combinação linear de 3 vetores, beleza? Do mesmo jeito aqui para o vetor 2. Ó. O vetor 2 estava lá em 2 dimensões, eu vou passar ele para 3 dimensões. Então, ele vai ser coordenada de 3 vetores. Combinação linear de 3 vetores, beleza? Aí, os coeficientes aqui, ó, eu tirei da segunda coluna aqui, certo? Todo mundo entendeu esses dois aqui? Sim. A primeira eu chamei de 3, a segunda eu chamei de 4, tá bom? Bom, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no TV, tá? E lembrar que TV, isso aqui é T e isso tudo aqui é V. TV é X1, transformação do V1. Então, X1, transformação de V1, ó, é esse 3 aqui, ó. É tudo isso aqui, ó, tá? Mais X2, transformação de V2. Tá aqui, ó. X2, tudo isso aqui é transformação de V2. Ok? Concordam comigo? Sim. Tá. Aí o que eu vou fazer? Propriedade distributiva aqui. Ó. Aqui dentro tem 3 parcelas, né? Da soma. Então, Sim. x1 vezes A11, W1. Tá aqui, ó. x1 vezes A21, W2. Tá aqui. x1 vezes A31, W3. Tá aqui, ó, embaixo. Ok? Bom, aí na outra propriedade distributiva também. x2 vezes A12, W1. Tá aqui. X2, A22, W2. Tá aqui a parcela. X2, A32, W3. Tá aqui a parcela. Tá bom? Até aí tudo bem. Vocês estão acompanhando, né? Aham. Tá. Isso aqui nada mais é do que a cópia do que a gente já fez, tá? Porque passou de uma página para outra e copiei de novo, tá bom? Só para vocês lembrarem de como ficou lá 6 parcelas, né? 3 parcelas em função de x1 e 3 parcelas em função de x2, ok? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar, ao invés das parcelas em relação a x1, eu vou separar em função de W1, W2 e W3, tá? Então, aqui eu tenho W1, coloco aqui. Aqui é W2, não. W3 não. Eu vou pegar aqui o outro que é W1 também, vou colocar aqui. Eu posso fazer isso? Sim. Sim, né? Soma, né? Se trata de soma e a ordem das parcelas na soma não altera o resultado, né? Aham. Então, eu peguei W1 aqui, W1 aqui. W2 eu coloquei aqui na frente e W2 eu coloquei aqui na frente, ok? E por último, eu separei W3 aqui, ó. Essa parcela tem W3, ela vai ficar aqui no final. Essa parcela também tem W3, vou colocar ela aqui no final, beleza? Aí agora que tá tudo separadinho por Ws, tá? Eu vou pegar esses Ws aqui, ó. Aqui tem W1, aqui tem W1, vou colocar em evidência. Beleza? Certo. Colocando W1 em evidência, eu vou ter A11 W1 dividido por W1 vai ficar X1 A11, não é isso? Só sobra isso aqui, ó. Tá? Sim. X2 A12 W1 dividido por W1 vai ficar só X2 A12. Tá? Mesma coisa vai acontecer com as outras parcelas. Ok? Tá. Aí agora vocês vão ter que lembrar do seguinte, tá? Lembrar de quem? Lá na equação número 1 que a gente tirou aqui, ó. A equação número 1 diz que a transformação do vetor antes da transformação é a combinação linear, tá? Dos vetores depois da transformação. É isso? Tá? Tirei essa equação número 1 e reescrevi ela aqui para vocês lembrarem dela, tá bom? Tá. Aqui está dizendo o seguinte, olha, eu vou ter um coeficiente multiplicando W1, depois da transformação, né? Vou ter um coeficiente multiplicando W2 e um coeficiente multiplicando W3. É o que acontece aqui em cima, né? Eu tenho um coeficiente, olha, multiplicando W1, né?
Do mesmo jeito, eu tenho um coeficiente multiplicando W2. Do mesmo jeito, W3, tá? Então, dá para vocês entenderem aqui, se W1 é igual a W1, isso tudo que tem na frente de W1 é quem? Y1. É Y1, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Se tudo isso aqui está na frente de W2 e o que tem na frente de W2 aqui é Y2, então X1 a 21, X2 a 22 é quem? Y2. Y2. A mesma lógica você vai aplicar aqui no Y3 W3, tá? Daqui vocês vão tirar três equações. Qual? Que o Y1 é tudo isso aqui que está na frente do W1, tá? Que o Y2 é tudo isso aqui que está na frente do W2, tá aqui, ó, reescrevi para cá, e o Y3 é tudo isso aqui que está na frente do W3. Reescrevi isso aqui. Até aí, tudo bem? Sim. Tá. O que que eu fiz aqui? Eu só troquei a ordem. Aqui estava x1 a 11, x2 a 12. Mas a gente não está acostumado de ver assim. A gente está acostumado de ver o coeficiente na frente do vetor, né? Não Sim. é assim? Tá? Então, eu só troquei a ordem. Eu posso fazer isso? Trocar essa ordem aqui? Pode. Pode, né? No Sim. caso, no caso aqui da multiplicação, né? A ordem da multiplicação também não altera o resultado, tá bom? Tá. Mas o que que é isso aqui? Tá? Eu tenho uma igualdade e três equações com coeficientes e variáveis, tá? Isso aqui nada mais é, meus senhores, do que um Sistema. sistema de equações, tá? Para resolver esse sistema, o que que a gente faz? Transforma em Matriz. matriz. Muito bem. Então, como é que vai ser a matriz aqui? A matriz vai ter quantas colunas? Duas, né? Isso. Primeira coluna vai ser A11, A21, A31. Segunda coluna vai ser A12, A22, A32. Tá aqui, ó. Tá? Mas só lembrando que A1, A21 e A31 é a transformação do vetor, né? É a combinação linear para o vetor 1, tá? E A12, A22 e A32 é a transformação do vetor 2 em relação aos vetores da base B, tá? E aqui vocês têm que lembrar que isso aqui está sendo multiplicado por x1 e x2. Ó. Tem x1 para a primeira coluna e x2 para a segunda coluna, ok? Tá? x1 e x2. Se você multiplicar aqui por x1 e aqui por x2, você vai obter essa equação aqui. Tá? Certo. Lembrando que os termos independentes aqui, y1, y2 e y3, eles também podem ser uma matriz coluna, né? Tá? Essa aqui, meus senhores, é a matriz transformação, tá? Essa daqui. Por quê? Aqui eu tenho o seguinte, olha. A transformação do vetor V para a base B, né? Vai ser a transformação de A para B, A base antes da transformação, B a base depois da transformação, que multiplica o vetor de A. Tá? O vetor de A aqui no nosso caso é x1 e x2. Tá aqui, ó. Os vetores de A, né? Vetor em A, x1 e x2. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Sim. Tá? Outra coisa que dá para tirar aqui é a seguinte. A transformação que a gente viu lá era do espaço vetorial com dimensão 2 para o espaço vetorial com dimensão 3. É isso? Isso gerou para a gente uma matriz de transformação de três linhas com duas colunas. Ó. Três linhas do valor que foi transformado para duas colunas do valor antes da transformação. Ok? Isso sempre vai acontecer. Tá? Sempre, se você inclusive quiser saber o tamanho da matriz que vai ser a matriz de transformação, você basta olhar para a dimensão antes da transformação, ok? E sempre vai ser o contrário. Depois de transformado vem primeiro, antes de transformado vem depois. Beleza? Certo. Certo? Tá. Aí a gente tem um primeiro exemplo aqui, tá? Meu primeiro exemplo é uma transformação linear do R3 para o R2, ok?
tá bom? Aí, eu só mudei uma coisinha no exercício, aqui estava 2Z, tá? E aí eu mudei e coloquei um Z, para ficar um pouquinho diferente do que tem lá no livro, tá? Como exemplo mesmo, tanto faz, né? Tá. Então, o que que a gente vai fazer aqui para transformar? Aqui, nesse caso, para vocês, para facilitar, ele deu a lei de transformação, tá? Mas, nos casos que vocês realmente vão resolver, vocês não vão ter lei de transformação, tá bom? Bom, aí o que que vai acontecer? Você vai primeiro determinar a matriz de transformação. Vamos saber de que ordem é essa matriz. Como é que a gente sabe a ordem da matriz? Verificando a dimensão dos espaços vetoriais antes da transformação e depois da transformação, né? O depois da transformação sempre vem primeiro, não é isso? Então, a Sim, matriz tem ordem 2 por 3. 2 por 3. Então, ela tem duas linhas e três colunas, beleza? Lembrando que a primeira coluna é a transformação do vetor 1, a segunda coluna do vetor 2 e a terceira coluna do vetor 3, beleza? Então, esse aqui, ó, vai ser o formato da matriz de transformação, beleza? Bom, continuando. Eu vou escrever, olha, a matriz base do vetor, dos vetores diante da transformação tem três vetores. Por quê? Se ela é base, ela vai ter o número de vetores que tem aqui, né? Tem que ter três. Sim, E depois da transformação são quantos? A base? 2. Dois vetores, porque a dimensão aqui é 2. Beleza? Tá. Então, eu vou transformar de 3 para 2. Tá? Os três vetores estão descritos aqui. É 1, 1, 0, 1, 1 e 0, 0, 1. Tá? Os dois vetores, depois de transformados, estão escritos aqui, ó. O W1 vai ser 2, 1 e o W2 vai ser 5, 3. Ok? O que que eu fiz aqui? Eu só transformei esse vetor VB aqui, ó. VB não ia ser uma combinação linear de dois vetores? Sim. Sim, né? Tá? Então, a transformação de VB vai ser uma combinação linear de dois vetores transformados, ok? Tá aqui, ó. Bom, aí eu vou transformar o vetor 1 e o vetor 2. Como é que eu transformo? Usando essa lei de transformação aqui, tá? Bom, vamos lá. Transformar vetor 1. Quem é o vetor 1 aqui? 1, 1, 1, 1, 1. 1. Lembrando, pessoal, vou escrever até de vermelho aqui. A primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y e a terceira coordenada é z. Beleza? Aham. Tá. Então, pela lei de transformação, eu vou pegar 2 vezes x, então vai ser 2 vezes 1, ok? Sim. Menos y, menos 1, tá? Mais z, mais 1, ok? Vírgula, né? Tem uma vírgula aqui. 3 vezes x, quem é x? 1, né? Então vai ser 3 vezes 1, beleza? Mais Sim. y, que é 1, menos z, que é 1, tá bom? Então, transformando um 1, eu vou ter o quê? Ó, aqui, corta, corta, vai ficar 2, tá? E aqui vai ficar quanto? Corta, corta, vai ficar 3, Isso. beleza? 2 e 3. Transformando um, eu tenho o vetor 2 e 3, tá? Então, o que que eu vou fazer para achar os coeficientes aqui, ó? Estou dizendo aqui, vetor transformado vezes A11, né? Vetor transformado, vetor 1 transformado vezes A11, né? Mais vetor 2 transformado vezes A21, ok? O vetor 1 transformado aqui é 1 e 2 e 1, né? É o W1, tá? E o 2 transformado aqui vai ser o 5 e 3, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o quê?
multiplicar, né? A1 vezes 2, A1 vezes 1. Beleza? Certo. A21 vezes 5 e A21 vezes 3. Tá aqui, ó. A11 vezes 2 dá 2A11. A11 vezes 1 é A11. Mais daqui. A21 vezes 5 é 5A21. A21 vezes 3 é 3A21, tá? Somando, para somar, eu tenho que somar primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Beleza? Sim. Tá. Bom, primeira coordenada é 2A11 mais 5A21. Aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a primeira coordenada, que é 2, né? Sim. A segunda coordenada somada é A2, A11, né? Mais 3A21. Tá aqui, ó. A11 mais 3A21. Isso aqui é igual a 3, ok? Tá. Eu já joguei isso aqui direto na minha calculadora e ela resolve, né? Mas vocês, provavelmente vocês, não sei se a calculadora de vocês já resolve o sistema, vocês vão ter que achar, né? E aí, para isso que vocês aprenderam a resolver sistema, tá? Resolvendo esse sistema aqui, eu achei que A11 deu menos 9 e A21 deu 4, ok? Tá? Só que o que eu fiz aqui para o vetor 1, eu vou ter que fazer para o vetor 2 e para o vetor 3. Tudo bem? Certo. Tá. Aí vocês vão fazer o vetor 2 para mim. 5 minutinhos para vocês fazerem, beleza? Enquanto eu tomo água. Vou deixar aqui na mesma ordem, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom.
E aí? Professora, surgiu uma dúvida. Quando a gente for fazer, determinar essa transformação, a gente transforma o vetor, o V2 e soma com a transformação do V3. A gente usa o V3 também? Peraí, deixa eu ver. Bom, entendi o que tu quis dizer. Tá, vamos lá. É, nós estamos aqui. Eu pedi para vocês fazerem isso aqui, né? Sim, Tá? Então, vou ter A12 e A22. Tá bom? Tudo bem, né? sim. A12 e A22 vai ter vetor 1 e vetor qual? E o 2? O 2. Vamos lá, vamos ver o que que é. Cadê aqui? 1 e 2, né? Sim, Tá? Então, aí entendi. Tu queria botar um V3 aqui, né? isso, para poder somar. Entendi. Faz sentido essa tua dúvida. Mas eu boto? Mas essa a gente usou V, mas podia ser qualquer outra letra, entendeu? Certo. É, no caso aqui, o vetor 1 aqui, na verdade, é só esse aqui, ó. W1. Quer que eu coloque? É porque assim, o vetor 1 transformado Dá o W1, né? é W1. Eu Certo. coloco aqui. T de V1 é o W1, tá bom? E o T de V2 é o W2. Por isso que não tem o V3, né? Isso. Tá? Realmente é pertinente essa tua dúvida, tá? Então, só tem dois porque tu está transformando de 3 para 2. Por isso que só tem dois aqui, ó, tá? Então, tu vai usar Uhum. os mesmos V1 e V2, que é o W1 e o W2, beleza? Beleza. Os outros estão conseguindo fazer? Eu até que tentei, mas fiquei em dúvida que eu obtive zero. Eu perdi no processo. Eu obtive 0, 0. Eu utilizei o V2, né? Do zero Aí, zero? isso. Certo. Aí quando Aí tu eu vai achei fazer o a. 3 agora? Aí eu V3. Tu Tem já que fez o fazer V2 certo. deu zero zero, né? Isso. É, fala o valor do A22 e o A12 aí pra ver se bateu. Deu 0 e 0. Bateu no teu? Com o teu? Sim, sim, bateu. Bateu. Tá. Aí faz o V3 também. Me ajuda aí enquanto eu tomo meu café. Acordei tarde hoje. Pessoal, amanhã a gente vai ter monitoria, né? Eu queria muito que vocês estudassem. Eu vou tentar colocar todos os vídeos hoje, tá? Eu já estou terminando de corrigir a prova de vocês. Eu vou lançar de hoje para amanhã. E, tá? É, sábado eu vou marcar uma aula extra. Daquele estilo, aula que vocês não precisam estar presentes, tudo bem? Vou marcar uma aula extra para ver se a gente acelera um pouquinho esse processo, tá? A nossa prova está marcada para o dia 30, tá? Se tiver alguma segunda chamada, vai ser
É, depois do dia primeiro, qual é o dia que tem? É útil? É o dia 3, né? Tá. Se tiver alguém para fazer segunda chamada, entregar atestado, aquelas coisas, a gente vai fazer no dia 3, beleza? Certo? Então, eu sugiro que, se for entregar o atestado, que entregue, tipo assim, eu faltei hoje, tô doente, dia 30. E entregue ele na segunda mesmo, que aí eu falo com o Yuri e ele já me entrega, porque eu tenho mais 2 dias só para entregar o resultado, entendeu? Eles apertam o resultado mesmo, assim, depois que termina o semestre. Então, sugiro que seja rápido. Assim, para quem precisar de atestado, né? Então, se vocês quiserem avisar para os colegas de vocês, é uma boa, ó. É uma pergunta. Ficou alguém dessa turma para fazer segunda chamada na segunda prova? Vocês entregaram o atestado na secretaria? Que eu não me lembro de ter recebido nenhum. Carlos, a aula de sábado vai ser às 14, pode ser? Tem algum evangélico aqui do sétimo dia? Na turma? Se vocês quiserem, eu posso botar no sábado à noite. Né? Se tem alguém que queira muito, pode ser no sábado à noite. Tá? Pode ser à noite, eu acho melhor. Oi? Pra mim, eu acho melhor à noite. Não sei se pessoal, devido sábado eu vou pro curso técnico, no caso, né? De tarde, 2 horas por aí. Eu acho que é teu microfone. Tá. Não, eu só queria saber se tem alguém que é evangélico lá do sétimo dia, entendeu? Ah, tá. Tá bom, então. Tá. Eu já aprendi como é que baixa o vídeo. É porque, assim, o vídeo, quando ele é gravado por outra pessoa, ele demora para chegar no meu e-mail. Mas depois que chega, tipo assim, eu já sei como baixar, entendeu? Então, eu deixo tudo pronto até domingo, tá? Tá, vocês fizeram o V3? Olha, eu acabei me Primeiro. atrapalhando aqui. Agora que eu Peraí, cheguei deixa eu no. não tô te ouvindo. É o quê? Eu acabei tentando fazer, me atrapalhei aí, tive que começar de novo. Agora que eu tô T001 para fazer a Tô multiplicação. dando A fornalha da expressão, né? Da transformação. V3 em relação a B. Isso. Aí tu vai montar do É, mesmo jeito, só que agora vai isso, ser um a 3 vocês, e dois beleza. 3, né? Isso, Tá bom? beleza. Então, é, só me justificando aqui. O meu computador, ele deu um probleminha, né? Ele não tá ligando. De novo. Aí eu levei ele para assistência e pedi pro cara retirar, né? Retirar os documentos que tinha lá dentro. Deles, inclusive, o gabarito da prova de vocês. Aí
Ele não conseguiu, simplesmente não conseguiu. Ou seja, eu tô refazendo tudinho à mão de novo. À mão, porque eu não tô conseguindo editar em um Word, né? Porque o Word no celular e o Word no tablet é meio que nada. Não dá para colocar uma equação. Quando coloca é muito porca. Então eu tô fazendo tudo na mão, tá? De hoje para amanhã eu entrego esses gabaritos para vocês, tá bom? Tá, vocês fizeram o V3? Aí no V3 eu obtive um menos um no caso, né? Aí só fazer a Uhum. multiplicação. Isso aqui, ó. Tá. Fazendo a mesma coisa, né? Nesse caso aqui eu montei a transformação do V2. Então, vou transformar o vetor 0, 1, 1, tá? Para transformar 0, 1, eu coloco na lei de transformação. Aqui está a lei de transformação, né? Tá? Que diz que é 2 vezes x. X é esse aqui, né? Só para vocês lembrarem. Isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é z, tá? 2 vezes x menos y mais z. E 3 vezes x mais y menos z, tá? Fazendo essa continha, eu cheguei em 0, 0, tá? Daí, a gente monta o sistema. Esse sistema é o mesmo. A diferença dele é só os coeficientes aqui, que lá, ao invés de 1, 1 e 2, 1, a gente vai colocar 1, 2 e 2, 2, não é isso? Tá? E aí, esse daqui já é da segunda coluna, né? E aí, vocês igualam, fazem, montam a combinação linear com os dois vetores, W1 e W2, tá? Igualam, montam o sisteminha e resolve o sistema. Resolvendo o sistema, vocês vão achar que A12 é 0 e A22 é 0, ok? Do mesmo jeito, fazendo para o V3, tá? Faz a transformação do vetor 3 usando a lei de transformação, né? 2 vezes x, vou colocar aqui também que é para vocês lembrarem, tá? Aqui é x, aqui é y e aqui é z, ok? 2 vezes x menos y mais z. 3 vezes x mais y menos z, tá? Passou pela lei de transformação, vocês obteram o vetor 1 e menos 1, tá? Aí, 1 e menos 1 transformou, faz a mesma combinação linear, só que agora vocês usam o mesmo vetor de transformação, que é o W1 e o W2, só que agora vocês vão usar a terceira coluna da matriz de resultado, que é essa terceira coluna aqui, ó, tá? Que é o TV3, A13 e A23, ok? Tá? A13 e A23. E monta a equação para justamente o sistema para a gente achar, ó, A13 e A23. Esse sistema, meus senhores, é igualzinho a esse sistema aqui. A diferença deles é o, o termo independente, né? São os termos independentes aqui, que é o vetor que vocês transformaram. O V3 transformado, ok? Tá? Ó, mas aqui é o mesmo, é 2 vezes o coeficiente, tá? Muda o coeficiente também, né? Que aqui a gente já está na terceira coluna, tá? E o termo independente, né? Que aqui era 0, 0, que era o vetor 2 transformado, e agora passou o vetor 3 transformado, que é 1 e menos 1, tá? Fazendo a resolução desse sistema aqui, vocês vão chegar que A13 é 8 e A23 é menos 3, tá? Daí é só montar a matriz de transformação, T de A para B, tá? A matriz de transformação de A para B vai ser menos 9,4, que a gente achou aqui, menos 9,4. A1 e A21, A1 deu menos 9 e A21 deu 4, tá? Coloca aqui, ó, menos 9,4. Aqui, A12 e A22 deram 0 cada um.
tá? E por último, A1, 3 deu 8 e A2, 3 deu menos 3. Deu 8 e menos 3. Esse aqui é o resultado, ok? Tiveram alguma dúvida no processo? Querem tirar agora? Agora Oi? deu para entender. Deu? Ok. Tá. A segunda questão, né? Na verdade, é só uma questão, é só um exemplo que tem duas partes, tá? A primeira parte, ele quer que vocês calculem a matriz de transformação de A para B. Eu já até reescrevi ela aqui, tá? E agora ele pede para vocês calcularem, tá, a transformação de V na base B, tá? Calcular a transformação, um pouquinho diferente, tá? O que que você vai fazer? A gente vai utilizar a matriz que a gente encontrou, que foi essa matriz aqui, ó, tá? Eu reescrevi os vetores para vocês lembrarem dele, que o vetor 1 é 1, 0, 0, o vetor 2 é 0, 1 e 0, e o vetor 3 é 0, 0, 1. Beleza? Até aí tudo bem? Sim. Tá? Bom, lembrando aqui que eu tenho que fazer o vetor em função da base A, que é antes da transformação. Tá? E aqui eu inventei o vetor de A com três componentes, as três componentes com os nomes de A, B e C. Tudo bem? Sim. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer V, A, B e C, tá? Uma combinação linear de V, A, B e C, em função de V1, perdão, tá. Esse 0, 1, 1 e 0, 0, 1, isso aqui é uma matriz, são vetores canônicos, tá? Por que que isso aqui acontece? Quando eu quiser achar A, B e C, nesse caso, eu vou ter que inventar vetores e é bom que eles sejam. É porque aqui eu coloquei os vetores canônicos aqui em cima, V1, V2 e V3, tá? E na verdade era para colocar esses vetores aqui, que é os vetores lá Ah, sim. daqui, cadê? Daqui, ó. 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 1, tá? Deixa eu mudar aqui. Tá? A base canônica, ela é importante na utilização. Porque simplifica muito o resultado, tá? Mas para efeito de você achar os coeficientes A, B e C, a gente vai ter que usar realmente os vetores que foram transformados, tá bom? Alguém tem aí? É 001 aqui, é? 0. O vetor 2? É 0, 1, 1. Aí. Ah, é 011, né? 011. E o vetor 3? 0, 0, 1. 001, tá? Então, o que que eu coloquei aqui? Por que que eu coloquei aqueles vetores canônicos lá? Porque ficaria mais fácil de desenvolver aqui. Só que é o seguinte, se eu quiser achar em função, né, dos vetores que eu estou trabalhando, eu realmente vou ter que usar esses vetores aqui, de cima, tá? Então, aqui meio que não serve para nada. Eu estava querendo simplificar o trabalho, mas no final eu vi que ia dar mais trabalho. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o vetor de A, que tem os coeficientes A, B e C, como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, tá?
Como combinação linear vai ficar o primeiro componente vezes o vetor 1, a segunda componente vezes o vetor 2 e a terceira componente vezes o vetor 3, tá? Como eu tenho que V é combinação linear do vetor de A, tá? Então, eu tenho que 3 menos 4 e 2 vai ser igual a toda essa combinação linear aqui dos três vetores. Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Aí vocês lembram, né? Quando tem assim, vocês vão ter que fazer a propriedade distributiva lá e multiplicar o coeficiente por todas as coordenadas do vetor, tá bom? Então, A vezes 1 vai dar A. Então, eu vou ter A na primeira coordenada, A na segunda coordenada e A na terceira coordenada, tá? Do mesmo jeito para B. Só que B vezes 0 é 0, mas eu vou ter B na segunda coordenada e B na terceira coordenada. E C vezes 0 é 0, e eu vou ter C na terceira coordenada, ok? Somando todo mundo, eu vou ter A mais 0 dá A. A mais B mais 0 dá A mais B. Aqui, A mais B. E A mais B mais C na terceira coordenada. A mais B mais C. Beleza? Agora é só montar o sisteminha, tá? Então, a primeira coordenada aqui vale quanto? 3. Tá aqui, ó. Primeira coordenada de lá é o A, vale 3. Segunda coordenada é A mais B. Vale quanto? 3 menos 4. É menos 4, né? Então, A Isso. mais B vai dar menos 4. E a terceira coordenada, que é A mais B mais C, vai dar quanto? Terceira coordenada daqui, que é 2, né? Isso. Tá. O bom de ter uma matriz na forma de escada, como ela tá aqui, ela tá na forma de escada, né? Sim. Não sei se deu para vocês perceberem, tá? É que o A eu já tenho a resolução, tá? Então, A é 3, é só substituir o 3 aqui, ó. Se 3 está positivo, vai passar para cá 3 negativo. Então, eu vou Isso. ter Menos menos 7. 4 menos 3 vai dar menos 7, tá? Eu já acho B. De posse de A e B, eu posso achar C, né? A é 3, B é menos 7, 3 menos 7 dá menos 4, né? Isso. Menos 4 passa mais 4. Então, eu vou ter 2 mais 4, que dá 6, tá? Então, V em função de A vai dar 3 menos 7 e 6, que é A, B e C. Beleza? Certo. Tá. Aí eu tenho V de A. Basta eu multiplicar V de A por T de AB, que é a matriz de transformação, que eu vou ter a matriz T de V em B, ok? É só multiplicar um pelo outro. De onde eu tirei isso? Tem uma formulazinha aqui lá no início. Aqui, tá? Ah, Isso aqui saiu daqui, ó, tá? T de A em B a gente já achou, foi o primeiro com a letra A, né? VA foi o que a gente acabou de achar, multiplica um pelo outro e a gente vai ter T de V em B, beleza? certo. Até aqui, ó, tá? Multiplicando a matriz que a gente transformou, tá? Vezes a matriz, vezes o vetor que a gente acabou de achar. Lembra que vetor entra como coluna, né? E aí vocês podem multiplicar. Vai ficar menos 9 vezes 3, mais 0 vezes menos 7, mais 8 vezes 6. Beleza? 4 vezes 3, tá aqui. 0 vezes menos 7, tá aqui. Menos 3 vezes 6, tá? Fazendo essas continhas, eu tenho na primeira linha vai dar 21, na segunda linha vai dar menos 6. Isso aqui é aquela matriz lá que está descrita. Cadê? É descrita aqui, ó. Aí, professora, isso daí que tá na direita é equivalente a esse da esquerda aí, né? Destrinchado. Esse que está aqui Isso. uhum, Certo. é Não, a beleza. simplificação desse outro aqui. Beleza? Tá. Aqui no nosso caso aqui, no final deu uma 3 por 2, né? O resultado. Só Uhum. que a gente estava transformando. Cadê? A gente estava como hipótese transformando de 2 para 3, tá? E nesse Certo. nosso exemplo aqui, a gente está transformando de 3 para 2. Por isso que ela deu uma diminuída aqui, ó. Ficou duas linhas e uma coluna, ok? Certo.
Aí a gente vai para a verificação. Como assim verificação, professora? Olha, vocês lembram lá da transformação? Tá? Eu vou usar aqui a primeira transformação, né? Que é o A11 e o A21, tá? Eu já vou pegar que o A11 é 21 e o A21 é menos 6, que a gente acabou de achar, tá? É só Tá. uma provinha aqui, tá? 21 e menos 6, só para provar. Tá? Multiplico por W1, que é 2 e 1. W1 vocês têm lá do começo do exercício, né? Sim. Menos 6 é o A21 da matriz e 5 e 3 é o W2, tá? Fazendo as continhas, eu vou ter 21 vezes 2 dá 42, 21 vezes 1 dá 21. Menos 6 vezes 5 dá menos 30, menos 6 vezes 3 dá menos 18. Beleza? Certo. 42 menos 30 dá 12. 21 menos 18 dá 3. Tudo bem? Isso aqui é a Certo. matriz depois transformada, tá? Aí eu eu falo para vocês, tá? Vamos saber se está certo, se essa transformação está ok? Como é que vocês podem fazer? Pega o vetor que vocês querem transformar e passa pela lei de transformação. Se der a mesma coisa, então tá beleza, tá ok, tá? O vetor que vocês querem transformar é esse daqui, ó. 3 menos 4 e 2, tá? Só que ele fala assim, transforme ou calcule a transformação utilizando a matriz encontrada. Por isso que dá tudo isso, ok? Mas vocês poderiam fazer usando a lei do vetor, da transformação. Então, como é que vai ficar usando a lei da transformação? X, Y e Z. Como é que fica? Vou botar até deixar de vermelho. T, X, Y e Z é igual. Abre parênteses. 2 2 vezes vezes quanto? 3. 2 vezes 3. Menos, abre parênteses. Menos Menos 4 4. mais 2. Beleza? Sim. Vírgula. 3 vezes 3 mais, abre parênteses, menos 4, que é Y, né? Isso. Menos Z, que é 2. Beleza? Transformação de Y, de X, Y e Z vai ser 2 vezes 3 são 6. Menos 4 vai dar mais 4. Beleza? Sim. Mais 2. 3 vezes 3 são 9. Menos 4, menos 2. Até aí, tudo bem? Aham. Olha só que maravilha. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. vírgula. 9 menos 4, 5. menos 2. 3. Deu certo? Sim. Deu igualzinho, né? Uhum. Tá? É um jeito de vocês provarem que o que vocês fizeram, passando todo aquele perrengue, tá? Tá certo. Tá? Porque se aí, se vocês provarem e der outra coisa aqui, então quer dizer que o que vocês fizeram lá, achando os vetores, está errado. Tá bom? Certo. Deixa eu fazer a chamada antes antes que eu esqueça. Toda vez. Parece que eu esqueci de fazer uma chamada com vocês. Vocês perceberam? Perceberam, não? Não me lembro. Vocês não têm o costume de entrar no Siga, né? É. Tava puxando as estatísticas do canal lá do YouTube e as estatísticas do Siga. E eu percebi que pouca gente entra, mas pouquíssima gente mesmo. Se eu fosse viver de canal do YouTube, eu tava lascada.
Tá aqui. Hoje é 22 já. Caraca. A Alessandra tá aí? Tem que mudar aqui que é para ver vocês. Porque senão eu não consigo. Opa, achei. Alessandra Paulo. Alex, tá aí? Presente, professora. Alice. Presente. Antônio de Pádua. Alexa, para. Eu chamei a Alex, ela achou que era Alex. Alice tá aí, tá, né? Carlos. Presente. Tá dormindo, homem? Tô com soninho mesmo. Caroline. Presente. Caroline. Presente. Damaris. Menina, Damaris existe? Davi. Diogo. Eduardo. Eliezo. Fernando. Fernando respondeu no chat, presente ele. Oi? O Fernando respondeu presente no chat. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Quem foi que falou presente? Ah, tá. Tá. Fernando, Gabriel. Gilmar. Guilherme Araújo. Presente, professora. Guilherme da Silva Rodrigues. Eindeberg. Igor. Jefferson. João Vitor. Josiel. Laura. Leonardo. Luciano. Luiz Miguel. Marcelo Henrique. Presente. Marcos Vinícius. Matheus Cavalcante. Matheus Diego. Matheus Pires. Matheus Silva da Silva. Pedro. Thomas. Vitor. Presente. Vitória Beatriz. Vitória Sameline. Presente. O Elisama. Presente. O William. Pronto. Tá? É, vou corrigir agora, terminar de fazer os gabaritos de vocês, tá? Alguém pode terminar aí, Vitor? Quem é que tá gravando? É Caroline, né? Sou eu, Caroline. Vou pausar. Ah, é Caroline. Perdão. Tu interrompe a gravação, por favor.